Oi, pessoal, bom dia ou boa tarde para quem está assistindo à tarde. Tudo bem com vocês? Bom, tendo em vista que nós finalizamos o nosso livro 1, ok? Vamos agora passar para as revisões. Vamos falar um pouco sobre o que nós estudamos nesse livro, nesse bimestre, ok? E os gêneros que estavam presentes dentro desse livro eram o poema e o conto. Algumas pessoas já têm isso bem claro, mas é bom revisar, relembrar, tá bom? Então vamos começar. As características do poema. O poema ele é muito comum pelo emprego das palavras poesia e poema, né, como sinônimas. Mas só que poesia é algo imaterial e poema é um gênero textual, com as suas características de estrutura próprias, né? Por isso aqui nós estamos falando das características do poema. Então, no poema há versos, métricas, estrofes, rimas e ritmo, né? E é possível que não encontremos poesia em determinado poema, porque ele nos sensibiliza, né? Assim como é possível nós sentirmos emocionalmente tocados diante de um verso. Então, isso se dá justamente pela subjetividade que traz os poemas, ok? As palavras elas são empregadas em sentido figurado. Há versos e estrofes, como eu falei, entretenimento e prazer na leitura. Essa é a intenção do poema. Estimular a imaginação e a nossa sensibilidade. E o poema também tem a predominância de recursos sonoros, que nós vamos ver mais adiante, ok? Perdão. Agora vamos para o conto. Nós falamos um pouco sobre o poema, agora vamos falar as características do conto. O conto ele é um gênero textual literário. Acredito que vocês já tenham estudado o que é um gênero textual literário e não literário com a professora Érica. Eu vi um videozinho por ali. Então, o conto ele é um gênero textual literário. Ele é uma narrativa de ficção curta em relação a outras narrativas, que traz um narrador, poucos personagens e apenas um conflito, ok? As palavras são empregadas em sentido figurado. A estrutura dele é de frases e parágrafos. A intenção é entretenimento e prazer na leitura, ok? Ele também estimula a sensibilidade, a imaginação e ele tem predominância de enredo, porque ele tem apenas um conflito, certo? Ele é um gênero marcado em geral pela tensão contínua, né? E pelo final enigmático. Também pode apresentar diálogos e ser narrado em primeira ou terceira pessoa, ok? Vamos mais adiante. Então, vamos falar sobre esses recursos sonoros que o poema utiliza. O que são essas figuras sonoras? São recursos estilísticos que consistem na produção dos sons para produzir efeitos de sentido. Mas o que é efeito de sentido, professora? São possibilidades de expressão escolhidas pelo emissor, de acordo com a intenção comunicativa. Então, quando o emissor, que é aquele que está falando, né, ele quer passar uma intenção tipo de humor, uma intenção de ambiguidade, de ironia, ele vai fazer utilização desses recursos, dessas figuras sonoras, para provocar esse efeito de sentido, entenderam? Por exemplo, aí, o duplo sentido, certo? A ambiguidade, o que mais? A ironia e o humor. Mas qual é a diferença do duplo sentido e da ironia, professora? O duplo sentido ele é um recurso que as palavras e as expressões elas possuem diferentes interpretações. A diferença do duplo sentido para a ambiguidade é que muitas vezes a ambiguidade ela não é intencional, enquanto que o duplo sentido ele é planejado, principalmente visando o humor, ok? Vamos nessa. Durante a produção textual, muitas vezes utilizamos recursos para expressar algum sentido além do óbvio, né? Aí aqui nós temos um poema de Vinícius de Moraes que se chama O Pato, que diz assim: Lá vem o pato, aqui, patacolá. Lá vem o pato para ver o que é que há. O pato pateta pintou o caneco, surrou a galinha, bateu no marreco, pulou do puleiro no pé do cavalo, levou um coice e criou um galo, comeu um pedaço de genipapo,
ficou engasgado com dor no papo. Caiu no poço, quebrou a tigela, tantas fez o moço que foi para a panela. Não sei se vocês perceberam, mas aí nós temos a repetição de dois fonemas, que é o P e o T, certo? O pá, né? Principalmente. Então, quando a gente tem a repetição desse fonema, pá, nesse caso desse poema, e dessas consoantes P e T, nós temos um recurso chamado aliteração. Nós vimos isso lá quando a gente estava em sala de aula, lembram? A aliteração, ela faz com que o texto ganhe essa sonoridade, essa musicalidade, ok? Então, olha só, o que essa gatona vai falar? Que esse recurso estilístico é uma figura sonora, né, conhecida como aliteração, que consiste na repetição de fonemas consonatais com a intenção de criar um efeito sensorial. Então, é isso. Ele fez esse poema propositalmente, certo? Porque esse poema ganhou musicalidade. Conhecem aquele... Tanto que essa música aí, abrindo aqui um parênteses, esse poema virou uma música. Vocês podem procurar no YouTube. O Pato, de Vinícius de Moraes. Canta, lá vem o pato aqui, pato acolá, né? Não sei se vocês já escutaram. Outro exemplo de aliteração é o famoso O rato roeu a roupa do rei de Roma, né? Aí nós temos repetição do R, do fonema R. E isso também faz com que o texto ganhe musicalidade, é um efeito sonoro, tá ok?